Opa, estamos de volta com mais uma edição do podcast da Infinity Bet. E hoje, em homenagem ao Dia das Mães, a gente resolveu antecipar aqui e trazer uma turma muito especial. Vou explicar, vocês vão entender melhor. Aqui do meu lado esquerdo está o Adriano José. Tudo bem, Adriano? Tudo bem. Seja bem-vindo. Aqui na minha frente, do meu lado esquerdo, está o Luiz Fernando. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. E aqui, bem na minha frente, o Cleidson Leite. Agora vocês vão entender por que homenagem ao Dia das Mães, antecipado. São juízes de futebol, senhoras e senhores. Muito bem-vindos aqui ao podcast da Infinity Bet. Vou começar com o Cleidson. Cleidson, você também participa da associação que chama ou não? É do Sindicato dos Árbitros de Futebol de Pernambuco. Agora vocês entenderam porque a homenagem às mães sofreram demais a vida toda, a mamãe de vocês, não? Muito, muito. Quantos anos você apitou, Cleidson? Você pendurou a chuteira no campo, você pendurou? No campo, faz 3 anos. O apito. O apito, os cartões, a chuteira. Pendurou tudo, né? Faz 3 anos que eu parei a arbitragem de futebol profissional na partida entre Santa Cruz e Decisão. E qual foi essa decisão? Lembra do placar ou não? Agora me fugiu a memória, mas se eu não me engano foi 3-1 o jogo. Santa Cruz ganhou o jogo. Expulsou alguém, deu cartão amarelo? Expulsei o nosso amigo aí, Nilson, né? Que foi o goleiro do Náutico e hoje é treinador. Mas por que você expulsou o Caba, tão bonzinho? Pô, Nilson, inclusive nesse dia eu ainda fiz: professor, por favor, hoje não é dia de estar escrevendo demais não, hoje é meu último jogo. Mas aí ele exacerbou na área técnica e eu tive que expulsá-lo. E expulsei também outro jogador por cometer uma falta tática, impedindo um ataque. 2 vermelhinhos na despedida? Foi, um zagueiro do Decisão, que impediu uma oportunidade manifesta de gol no Pipico, e o treinador Nilson. Mamãe ouviu muito esse dia, não? Bastante. Mas não ouviu não, porque foi o jogo já da Covid e não tinha ninguém no estádio. Não tinha ninguém, né? Não sofreu minha mãe nesse dia. E como é que é pra chegar e sair de um estádio assim? Porque o juiz nunca presta, né? Ninguém elogia o juiz, né? O time que perde, pelo menos, não é isso? É verdade, mas assim, não tem coisa melhor do que atuar na arbitragem. É motivo de felicidade estar ali dirigindo grandes jogos do cenário pernambucano, que é o nosso futebol pernambucano, e também do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, Nordeste. É motivo de muito orgulho e a nossa mãe fica feliz em ver o filho na TV, né? A orelha esquenta, mas fica feliz, né? Mesmo sendo chacoalhado. E ela já chegou em casa e puxou a orelha? Não, você não foi tão bem aí? Não. Rapaz, minha mãe não cobrava tanto, mas meu pai dizia assim: o que foi que tu fez de tanta besteira? Tu tem que estar em cima da bola. Eu disse: papai, em cima da bola eu vou cair. Eu tenho que buscar um ângulo melhor. Infelizmente eu errei por interpretar errado. Eu fico pensando assim, como é que o Caba pensou, você juiz de futebol, meu amigo? Como é que foi isso? Rapaz, a história é longa. É um jogador frustrado ou não? Não, nunca fui jogador frustrado, não. Eu sou aquele jogador meia boca que pega e toca a bola. Pega e toca a bola. Toca a bola, faz o fácil. Mas sabia que não ia dar em nada, né? Sabia que não ia dar em nada. Prontamente eu tinha saído da Força Aérea Brasileira e eu morava no bairro do Pacheco e prontamente me ofereceram para apitar lá uma partida, né? E numa quinta-feira, se eu não me engano. E eu disse: rapaz, eu não quero apitar, aqui tem muita gente braba e eu também vou botar para fora. Não, mas a gente quer isso. E daí eu recebi o convite para começar a ler a regra, me entusiasmei, fui questionar, fui estudar, chegava em casa, medidas de campo, a bola, número de jogadores, equipamento, as 17 regras, e questionar e aprender. Aí eu comecei no futebol que hoje é Recife Bom de Bola, para depois estar atuando nos campos profissionais. Rapaz, vamos conversar aqui com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, você tá atuando, né, ainda, isso, né? Isso. Profissionalmente há quanto tempo? Profissionalmente há 4 anos. Mas você é novo. Quantos anos você tem? 25. Aqui já é o dono da lancha já, né? Com o cabelo branco já é o dono da lancha. Nosso pai, o pai de todos nós. E você tem 25 anos? Isso. É ruim de bola, então? Nada. Não. Eu fazia uma gracinha. Mas por que você quis ser árbitro de futebol, meu amigo? Na verdade, eu trabalhei em um clube do nosso estado por um tempo, e quando eu fui demitido, os amigos meus que até ficaram no caminho pararam. Mas você trabalhava de quê nesse clube? Trabalhava de auxiliar, serviços gerais. Qual era o clube? Não pode falar? Vamos deixar isso pra lá. Não, tá certo, é árbitro de futebol e tá atuando, né? Então tá certo. Aí, tipo, eu apitava já os amistosos, né, do time e tal. Um amigo meu, vamos apitar? A gente saiu apitando por aí. Chora com você ali. Mas tu botar moral lá já? Colocava, resolvi o problema.
Aí os amigos começaram a chamar pra apitar e foi criando gosto. Não é possível. O cara criou gosto por ser juiz de futebol. Apareceu a oportunidade de fazer o curso da federação. Fiz. Me apresentaram a Gleidson. Gleidson me deu muitas oportunidades. Até hoje dá ainda. Tem curso? Tem curso? Tem, Tem curso pela federação. Tem curso pela federação. 10 meses. Aí nisso eu segui. Fui seguindo. Fui abraçando as oportunidades que foram chegando. E como o Gleidson tava falando, é que... Falando sobre a mãe, minha mãe sempre dizia quando eu ia apitar: meu filho, vá e é bom que a outra mãe não sofra hoje, viu? Que eu vou ficar em casa, vou ficar tranquila, mas que a outra mãe não sofra muito, que o jogo seja tranquilo. E futebol é isso. A gente diz muito que ser árbitro de futebol é como dirigir. Você não aprende do dia pro outro, você tem que ter um dom. Se você não tiver, se não vier de dentro, não tem como entrar. Esse ano você apitou quem? Apitei Pernambucano 2 jogos. Afogados e Caruaru City, lá em Afogados da Engazeira. E na Arena apitei Caruaru City e Maguari. Como titular? Todos Sim, dois? como árbitro. E expulsou muita gente? Como é que foi isso? Não, nenhum dos jogos eu expulsei. Muito pelo contrário. Até como a gente que veio de baixo, né, da várzea, a gente já é acostumado a ouvir muita coisa. E quando a gente chega no futebol profissional, a gente às vezes nem escuta muita coisa com rádio, né? Com fone, não é muito limitado. Exatamente. Ali, né? A torcida nem escuta, né? Aí Gleidson que expulsou o Nilson, né? No meu primeiro jogo, na minha estreia do Pernambucano, estreiei junto com o Retrô. No primeiro jogo da primeira divisão do Retrô, eu fui o árbitro também, fiz minha estreia. Retrô e 7 de setembro. O jogo foi 3-2 pro Retrô na Arena. E tipo, Nilson vinha da segunda divisão, já cheio de cartão, cheio de expulsão, e todo mundo falava pra ter cuidado. Nesse jogo eu não escutei ele falando nada. Tão focado que eu tava, minha estreia, né? Tava vibrando muito. E quando acabou o jogo, o meu quarto árbitro falou: a gente tem que relatar tudo que Nilson falou. Eu fiz, rapaz, eu não ouvi nada. Então vamos conversar aqui, ver o que aconteceu, pra ver se dá pra gente relatar algo. Mas se aconteceu, pra relatar. O juiz de futebol tem que ficar meio assim mesmo? Você fazer ouvido de mercadante que fala, né? Eu tava comentando ali fora, né? Que os amigos perguntaram. De um clássico que eu apitei entre Santa Cruz e Sport. E um determinado jogador, numa falta que eu apitei, que não precisava ser árbitro para dar a falta. A falta foi muito clara, absurda. No começo do jogo, um negócio de 1 minuto, 2. Eu prontamente apitei a falta e ele disse tudo que queria a mim mais um pouco. É mesmo, é? Talvez pra me desestabilizar emocionalmente e ver, ele me viu, né? Disse, quero saber quem é esse. Mas o que ele falou mais ou menos? Você sabe, porque na televisão isso ali é blá 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 blá. Fala palavrão também? Tudo. Todos os palavrões que você pensou, ele me rasgou. Mas e aí, professor, como é que faz? Aí a vontade foi que veio o bolo e aplicar o cartão vermelho como determina a regra. Mas prontamente ele não veio com afronta para mim, na minha frente. Ele saiu dizendo as coisas dele e se afastou. Aquela meia de vira pra lá e tal. Prontamente eu, para não engolir e ficar só no sapo, eu me aproximei dele e também na época consegui descascá-lo um pouco. Coloquei ele no lugar dele e disse: eu vou lhe pegar, já tá certo. Eu vou pegar você. Você vai me dar o motivo e eu vou pegar. Mas ele é tão bom jogador, tão inteligente, que ele não me deu motivo nenhum para nem eu aplicar um cartão amarelo sequer a ele. Terminou o jogo, ele me deu um abraço. Valeu, Gleidson, parabéns. E eu disse a ele: parabéns, você é um excelente jogador. E tá pode falar certo. O nome não? Pode revelar o nome não? Não, deixa pra lá. Eu não apito mais, mas foi o William Corrêa. Ah, muito bem. Deixa eu conversar com a Adriana aqui. Adriana, profissionalmente você atuou já? Não. O seu negócio foi outro. Qual é o seu negócio? Esse é futebol amador mesmo. Futebol amador. Aí é que o bicho várzea, pega. Né? A várzea. É a várzea. Meu amigo, a várzea, como é que você faz pra apitar? É com revólver de baixo aqui? Não. Não tem arma, não. Não tem arma, não. É a cara e a coragem. Isso. Rapaz, e a orelha é quente ou não? Mas a mãe não sofre não, né? De várzea não só a mãe, como a gente também, a esposa. Até a esposa também sofre. É mesmo, como é que é apitar naquele calor da emoção? Eu vejo lá meu amigo Ney Silva, aquele abraço, Ney Silva, ele narrando lá, aquela turma tudo em cima lá e daquele jeito mesmo, é? É uma atmosfera muito boa, né? É pressão de um lado, pressão de outro. Mas também se a gente não se concentrar também no jogo, também a gente perde o jogo, acabou. Mas o juiz de várzea, ele tem que apitar como juiz profissional? Tem que usar inteligência, né? Tem que usar inteligência. Porque às vezes quem tá ao redor ali não entende
totalmente a regra do futebol, né? Eles acham que tem que ser da forma dele. Porque o brasileiro é técnico de futebol e juiz de futebol. Porque a gente na Várzea, tudo que a gente apita, todo mundo reclama. Se você apitou errado, reclama. Se você apitou certo, eles estão reclamando. Já chegou a hora de quase tomar um sulavanco mesmo ou não? Já tomei, né? Já tomou? Como é que foi isso aí? Foi um jogo que a equipe perdeu de 4-0. Eu tava conversando justamente com o goleiro que levou os 4. Ele até conversando comigo disse assim, poxa, hoje não deu pra gente. E de repente, 6 integrantes da equipe que perdeu veio na minha direção. E foi um jogo que eu acho... Tem jogo que a gente apita e diz assim, eu vou apitar na direção do portão. Quando eu terminar o jogo, eu vou sair correndo. E esse foi um jogo que eu disse, eu fiz meu trabalho. Então, eu fui pego de surpresa. Quando a diretoria veio, o treinador começou a questionar comigo de frente e de repente eu levei um soco. E da diretoria, é? Isso. Aí que é pior ainda, né, Gleison? Aí eu levei um soco de lado. Nesse soco de lado começou o troca-tapa e isso foi 6 pessoas pra cima de mim. Né? Eu só não fui mais agredido porque os jogadores de outra equipe entrou pra ajudar. E como é que faz para um juiz de futebol da várzea não ser coagido, não ser intimidado? Como é que funciona isso? Apitar é um ato de coragem, né? E o árbitro, ele aplica a regra, a pergunta que você fez, Adriano, ele tem que aplicar a regra sim, seja no campo de várzea ou no campo profissional. O que vai te trazer da diferença é a sua inteligência emocional. Você tem que saber com quem você está lidando naquele momento do campo de várzea e saber equilibrar. Por exemplo, às vezes um puxão de camisa por uma falta tática, você aplicou um cartão amarelo, porque tinha um desenho tático e a regra determina que seria amarelo. E às vezes apenas um calço que outro jogador faça no meio de campo não tinha desenho tático, mas às vezes tu levanta esse cartão amarelo, porque equilibra e todo mundo vai dizer... Que árbitro impressionante. Esse sabe apitar. Deu para o time A e deu para o time B. Esse sabe fazer justiça. Embora para quem conhece a regra a fundo, vai dizer, aquela falta não merecia cartão, meu amigo. Mas quem vai saber ali? Então o árbitro não tem que fazer justiça. Ele tem que apitar. Ele tem que apitar buscando a justiça. Mas a inteligência emocional é tudo para quem apita futebol. O que é que o árbitro tem que fazer? Que eu também saí da várzea assim como ele e como o Luiz Fernando. Talvez eu não acredito no árbitro almofadinha. Eu chamo de almofadinha. Eu gosto do árbitro que saiu da cocada preta, que teve enfrentamento. Por isso que ele vai chegar no profissional e vai se dar melhor. Porque ele vai saber lidar com os jogadores. Logicamente que é outra atmosfera, é outra preparação. Mas você vai chegar lá já preparado. Não vai chegar preparando. Vai chegar preparado. Então você vai ter um enfrentamento muito melhor na gama de jogadores, de comissões técnicas. Logicamente que a linguagem que você utiliza na várzea não é a mesma do profissional. Você não vai falar com um treinador de ponta que nós temos no Campeonato Brasileiro de qualquer forma. E nem lá na várzea. Tem que manter o respeito. Mas a linha é outra. Você tem que trazer uma linguagem, às vezes, mais rasteira, né? Da comunidade, e que todo mundo dizer, esse sabe apitar, esse sabe lidar, esse é gente boa, esse sabe se comportar no campo, esse tem presença, tem postura, tem tudo isso. Tem uma gama de valores que o árbitro precisa levar. O que ele não pode levar para o profissional é o vício da várzea que alguns ensinam, porque não vai servir para o campo profissional. O jogo profissional é outra atmosfera, é outra cobrança. E lá você tem que ser estritamente profissional, sem ser... Assim, é profissão, mas ainda ninguém paga esse ônus ainda, né? O juiz pode até errar, mas quem não erra mesmo é infinitybet.com. Lá você pode apostar e se dá muito bem. A partir de R$1 você faz as suas apostas e pode faturar uma bolada. Tem que saber fazer bem feito lá, viu, meu amigo? Lá no infinitybet.com, entre agora mesmo que tem várias novidades, vários joguinhos lá para você participar desse mundo muito interessante que é o mundo bet. E na Infinitybet você tá em casa. Vou te dar R$300 a mais se você colocar R$300 em Pix. A gente dobra para você apostar bastante. Ainda não pode apostar no juiz, se o juiz vai errar ou não, mas tem um lance de cartão amarelo, tem um lance de cartão vermelho que você também pode apostar dessa forma. Manda um abraço aqui para ViaWeb Provedor, que tá fazendo toda a gestão de internet aqui desse mega estúdio que a gente está utilizando para gravar o podcast da InfinityBet. Obrigado, galera da ViaWeb Provedor. Você pode acessar nesse QR Code aqui, entrar no site dos caras. A gente está vendo na tela que aqui o seu palpite vale mais, é infinitybet.com. Vou perguntar ao meu amigo Luiz aqui. Meu amigo, a turma chega com o braço para trás assim. Agora, chama de quê? De professor? Como é que a turma, a boleirada tá chamando, hein? Depende muito da situação, né? Não, com a mão para trás não tem cartão, não? Porque essa mão, o gesto das mãos, como o Gleitson falou, é mais para o que a opinião pública vai ver, né?
Tipo, às vezes ele tá com a mão pra trás, mas ele tá descascando o árbitro, tá falando um monte. Às vezes ele tá gesticulando com os braços e não tá falando nada, tá falando de algum lance e tal. E tipo, como o Gleidson falou, como eu subi da várzea também, então na várzea você tem que ter um temperamento. Você não pode ser muito bonzinho. Você tem que, às vezes, dar uma pancada nos caras de realidade pra ele sentir que você tá ali, que você que manda no jogo. Eu saí com esse pensamento da várzea pro meu primeiro jogo profissional. Minha estreia na segunda divisão foi Veracruz e Ibis, lá na Ademir Cunha. Ibis e Veracruz, lá na Ademir Cunha. O famoso Cunhão. Durante a pandemia. E, tipo, entrei com o pensamento de ser daquele mesmo jeito que eu era na várzea. Durão. Uhum. Então, na primeira palavra que eu fui dar com o cara, professor, bom dia, boa tarde. Então, isso já me quebrou, porque eu não era acostumado com isso na várzea. Eu era acostumado com o cara chegar e dar o esporro e a gente ter que ser duro com ele. Se impor, né? Quando eu fui dar a primeira reclamação com o cara, professor, boa tarde, tá certo. Aí, tipo, me quebrou, não tive reação nenhuma. Então, a partir desse momento, eu saí estudando mais, saí me aprimorando mais em ser o camaleão, né? Uhum. Ter que me adaptar nos lugares. O que o capitão tem, que ele geralmente tem um capitão... Ele tem uma conversa melhor com o árbitro? Como é que funciona isso? Ele deveria ter, ele é o representante para poder falar? Todo mundo fala, né? O que... Ou não pode falar com o árbitro? Pode falar? Pode falar com o diálogo é aberto, né? Uhum. Com limite. Exatamente. É verdade. O árbitro tem que entender o limite. Ele está ali para dirigir a partida. Ele está ali para comandar. Porém, o que o Luiz está trazendo... Você tem que saber lidar com o respeito. Hoje se exige um respeito muito maior do árbitro. Ele não precisa estar trocando farpas. Mas ele pode falar, não foi pênalti não, o senhor viu errado, pode falar à vontade. Não, isso não é passivo de cartão amarelo. Se ele persistir e a depender com uma maneira... Uma coisa é dizer, professor, achei que não foi pênalti. Uma coisa é ele abrir os braços. Não foi nada! E você deu! E você... Aí é diferente. Aí ele já é passivo de cartão amarelo. Porque ele discorda de maneira assintosa. Isso está capitulado no texto da regra 12. Então não tenho que ponderar. Mas ele pode falar, não foi pênalti não, professor, o senhor está enganado. Pode. Achei que não foi pênalti. Hoje tem um advento do Se ele VAR. Pode falar quantas vezes quiser em cada jogada. Pode falar com respeito. Não, porque teve um jogador que veio fazer isso no meu primeiro clássico de Esporte e Náutico e ele chegou para mim várias vezes. Ele é muito inteligente. Ele disse, Gleidson, eu estou te tratando com respeito. Eu disse, pois é, na próxima vez que o senhor vier, mesmo com respeito, eu vou te dar amarelo. Sim, mas eu estou te tratando com respeito. Mas quem está assistindo está achando que o senhor está vindo reclamar a mim. E o senhor não está vindo reclamar. Mas não posso falar contigo? Pode, mas não venha mais. A depender que o senhor vier, mesmo com educação, eu vou te dar o amarelo com educação. E funcionou. Porque na primeira que ele deu o calço temerário, eu já dei. Não foi pela reclamação, mas eu apliquei o cartão amarelo e ele ficou tranquilo. Ele não veio mais, porque ele sabia que levaria o outro por reclamação. Ah, entendi. Então também vai para aquela coisa que você está falando, da opinião pública, né? Sim. Nós não apitamos só para a gente. Você apita para uma comissão que te escala, para você que está desempenhando o seu papel. O público quer ver uma grande arbitragem que passe despercebido. Então o árbitro tem que ter hoje uma formação diferenciada. No tratamento, de tratar com respeito. O senhor, por favor, uma coisa eu dizer, o senhor fica aí, não vem. Eu estou sendo respeitoso e estou te determinando. E uma coisa eu dizer, não, fica aí que... Não, é diferente. Eu não preciso dizer que nada ou ofender. E hoje, como tudo tem TV, hoje tudo tem celular... O cara tem que ter um cuidado leitura labial, né? Mete a mão aqui. Mas é proibido o árbitro colocar a mão na boca. O árbitro não pode. O árbitro tem que falar abertamente, porque ele não pode falar de maneira áspera. E geralmente os capitães da várzea, né? Os capitães da várzea, ele acha que ele manda no árbitro. Pois é. Ele grita, eu sou o capitão. Mas eu sempre digo, você é o capitão da sua equipe. Agora, na várzea também tem um bandeirinha ali, o auxiliar. Chamava de bandeirinha antigamente, hoje é auxiliar, né? O nome mais chique. Tem também. Tem também? Tem também. O capitão tem que entender que ele é o líder da equipe dele. Tá, mas num jogo quem manda é o juiz. O árbitro reserva e o bandeirinho, outra palavra, afinal é do juiz. Mesmo até do quarto árbitro. Você vê pelo VAR. Não, eu vou chegar no VAR lá. Segura um pouquinho. Como é que é isso? Palavra final sempre será do árbitro. Só quem manda nele ali, eu costumo dizer que é Jesus. O restante é tudo ele que decide. A palavra final é dele. Sempre. Assistente. Eu sou assistente e quarto árbitro. Nós vamos colaborar com ele, com o Adriano. Mas ele é que vai dar a palavra final. Então é importante a sintonia também da equipe, sempre. né? Por isso que há um planejamento.
O árbitro chega 2h30 antes no estádio. Isso é uma conversa. Para poder conversar, planejar o jogo, entender as equipes envolvidas, seja ela qual for, de várzea, no profissional. Você tem que fazer o planejamento do jogo, traçar as diretrizes de como vai atuar, de acordo com como os jogadores se comportam, comissões técnicas, para poder fazer uma grande arbitragem. Você levantou a bandeirinha para mim agora, planejamento. Se planeje também para você saber quais os jogos do final de semana. A partir de R$1 você aposta na InfinityBet.com. Você ia falar, meu amigo Luiz? E como eu tava falando de planejamento, e hoje em dia, como tudo é muito tecnológico, né? Uhum. Então, o planejamento pré-jogo inicia até quando já sai a escala. Quando já sai a escala... os árbitros hoje já fazem um grupo no WhatsApp e nesse grupo do WhatsApp já começam a lançar informações dos clubes. É isso que eu queria saber. O árbitro já entra em campo sabendo que aquele jogador é marrento, que vai dar trabalho? Já entra? É aquele negócio do Neymar cai, o árbitro marca mesmo, o árbitro marca, pensa antes ou não? Sempre tem um ou dois que já é marcado já, mas a gente não entra no jogo pra pegar ele não. A gente entra no jogo pra arbitrar. Mas se ele der uma ciscada, você já com atenção a mais, né? Entramos no jogo mais atentos. Se ele vir... Aí a gente ajeita ele. Vamos pedir? Como é que é? Como é que é, Sinalzinho? Como é que é? E o tal do VAR, presta ou não presta, amigos? O futebol sempre foi... Eu já vi meu time e eu sou torcedor daquele... Chato. Não, chato é do esporte, a torcida do esporte, não era? Mas eles que elegeram aí. Eu ia falar saudável, eu sou saudável, doente é do outro time, né? Não, eu sou um torcedor mesmo daquele doente ali, que sou apaixonado pelo meu time. E eu já fui garfado várias vezes, sou torcedor do Vasco da Gama. E finais quando o Flamengo tem aquela coisa que o árbitro sempre tá do lado do Flamengo, mas é coisa de torcedor, evidentemente. Mas o fato é que eu já vi meu time perder campeonato com a televisão mostrando que a bola entrou completamente e não validaram o gol. Isso deixa a gente muito chateado. Às vezes você sabe que seu time poderia ter ganho, o resultado poderia ter sido outro, enfim, por conta de uma coisa que não aconteceu. Mas o VAR me parece mais justo. Eu acho que a gente tá aprendendo a usar o VAR. Né, o VAR chegou, muita confusão no início foi bater cabeça, mas só quem acha que assim, o que eu fico chateado às vezes, nossa, que demora, que não sei o que. Minha amiga, é tão rápida a coisa. Eu não sei como é que um juiz pode marcar uma coisa certa. Eu não sei, é rápido demais, meu amigo. Se você não foi no campo de futebol, tem hora que você pisca dentro do campo de futebol, você perde o gol. Você tá na torcida sentado, não fazendo nada, não anda pra lá e pra lá, você pisca e perde o gol. Você não lembra do gol. Imagina pra um árbitro. Claro, você tá lá dentro, você é treinado pra isso, você trabalha pra isso. O VAR, ele deixa o jogo mais justo. Porém, eu não sei se é mais emotivo, sabe? Agora eu vou deixar vocês falarem. Eu, como torcedor, eu preferia não ter VAR. Mas quando você passa por uma injustiça, o ruim do VAR que deixou pra mim, assim, você não pode gritar que é gol. Você não pode gritar que é gol. É muito ruim você perder essa emoção de gritar que é não poder com gol. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa que não tem que a gente discutir, né? Veio e vai ficar. Agora, por favor. O VAR é uma ferramenta que ele veio e vai ficar. Como você bem disse... ele traz a legitimidade do resultado. Isso é o mais importante para o árbitro. Eu tenho certeza que se eu tivesse atuado nos meus jogos, onde eu tive alguns equívocos do clássico, eu não teria problema, porque o VAR iria me chamar e iria me salvar. Mas, Gleidson, olha só, tem lance que se você tiver numa linha aqui, você vê uma coisa e não é. Isso, perfeito. Eu tô falando mentira? Não, você tá perfeito. Porque com o VAR você traça, retraça, passa aqui e vocês, árbitros, com 1 segundo... Pronto, é porque você pensa no lado da humanização da arbitragem, que melhorou bastante. Mas o torcedor não quer saber disso. O torcedor que ele não tem um conhecimento. Quando eu troco ideias com alguns torcedores, que eu explico como é o protocolo, um pouco que o VAR vai entrar e como é que se resolve, ele diz, rapaz, vocês são muito difíceis mesmo, a profissão de vocês é terrível, é como você disse. Como o cara quer ser árbitro de futebol? O VAR veio para ficar e legitimar o resultado. Lógico que está melhorando cada vez mais a capacitação que a CBF tem feito, junto aos árbitros, junto a quem faz o VAR, e está melhorando o tempo de jogo. Mas eu costumo pensar do seguinte, antes tarde que nunca. Se demorou 5, 6 minutos e resolveram de maneira correta, legitimou o resultado, a gente vai dormir melhor. E não ficar feito, eu já fiquei em alguns jogos, de passar 2, 3 semanas sem poder colocar a cara na rua, que o torcedor tá ofendendo, tá dizendo que vai te matar, tu tem família, tu tem isso, aquilo, outro. É uma gama de valores onde você não pode dar vacilo, mas a arbitragem é isso. Traz essa situação. Eu falei que como alguém pensa em ser juiz, porque é uma profissão, o cara tem que ser muito apaixonado. Muito. Ou é igual o síndico de prédio também, pô. O síndico de prédio é ladrão de qualquer jeito, pô. Você pode fazer o que quiser. E o juiz é a mesma coisa, porque você trabalha com torcida. E trabalhar com torcida, meu amigo. Você já pegou VAR já no Campeonato Pernambucano ou só nas finais, né? Não, porque o VAR tem que fazer o curso. Tem que ter curso.
CBF. Ah, tá, mas é pra pegar o VAR, mas eu tô falando apitar com o VAR. Tem que ter o curso. Também até o que apita com o VAR, ele tem que saber. Você, enquanto árbitro, e eu da cabine, nós temos que fazer o curso. Se nós não fizermos o curso, nós não estamos habilitados a trabalhar. Mas vai ter que fazer logo, né? Não, hoje já vai chegar para todo mundo, né? Acho que o VAR veio para trazer justiça e para legitimar o resultado final de uma partida. Acho que demora sim, demora um pouco. Se demorar e a decisão for sempre acertada, ótimo. Porque você tá dando justiça pro jogo. Você tá ali cumprindo o seu papel. Agora, pra quem não tem VAR, meu camarada, aí a orelha esquenta, né, Adriano? A gente tem que decidir lá dentro de campo mesmo, né? Lá o VAR é a turma filmando o celular, né? A decisão é da gente, né? Segurar a onda e acabou-se. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas por que com o VAR também... O árbitro se sente mais à vontade com o VAR, vocês acham? O árbitro ele não se sente mais à vontade. Ele se sente hoje super à vontade. Eu já escutei de assistente dizer... Porque ele não vai errar, né? Aquele erro que vai tirar o sono dele, que vai tirar a tranquilidade da família dele, não vai. O assistente hoje, ele só erra, ele impugna uma situação, se ele não fizer procedimento correto. Era um lance ajustado e ele preferiu levantar a bandeira logo. Ele não esperou se aconteceu o gol ou não. Ele tem que esperar definir e ele levanta depois. Quando a bola já é lançada, que ele levanta e o cara estava legal, o jogador estava legal, aí foi gol, aí opa, ele vai ter problemas. Mas sem ser isso, ele faz o procedimento. Se ele levanta ou não para dar impedimento. Vê lá, traçou a linha, gol, acertou, o assistente vai embora. Errou, impedimento, matou. Ele fez o procedimento. Entendeu? As mães vão sofrer menos, né? Com o VAR. Bem menos, infinitamente melhor. Ah, mas meu parceiro, como é que é o nome da Santa Ângela? Edileuza Pedro. Dona Edileuza. Vamos torcer pra esse VAR chegar na várzea logo. Mas minha mãe, ela... pra várzea. Minha mãe, ela nunca... Assim, ela nunca procurou saber sobre minha arbitragem, ela nunca... Porque ela sabe que não quer sofrer, não é melhor deixar pra lá. É verdade. Deixa eu lembrar pra você, pode falar, Luiz? E na várzea, muitas vezes os jogadores até chegam, o rapaz filmou, olha o celular. Imagina, os blogueiros estão aí. E cada um numa posição, né, terrível que são. Os blogueiros estão aí detonando a gente. Não é mole, não. Mas eu lembro você que pode participar lá, entrando no site da InfinityBet.com, lá você não tem erro, não precisa nem pedir o VAR, não. Acertou, recebeu, porque você deposita em Pix e recebe em Pix. Na InfinityBet, todo mundo pode apostar a partir de R$1 e tem vários joguinhos online lá pra você apostar também, chamar a turma, se divertir. Lembrando que tá rolando espaço InfinityBet na praia, viu? Em frente ao Hotel Jangadeiro, ali na Barraca do Francês, tá muito legal. Eu convido você pra passar lá. Tô vendo aqui todo mundo usando o telefone nesse momento, os hábitos, mas em campo não pode usar não, né? Não pode usar não. O telefone fica quanto tempo lá guardado, sem poder usar? Na verdade, existe uma recomendação que o árbitro ele não pode usar, né? Para ver um lance polêmico em que tenha tido uma mensagem, não pode. Porque, logicamente, hoje com o advento é tudo muito rápido e as pessoas veem tudo. No intervalo, muitas das vezes, a gente já sabe se houve um equívoco, uma coisa ou outra, mas às vezes a gente não pode comentar sobre isso. Que o jogador, ele também já chega, a gente viu lá no vestiário e viu que foi penal e você não marcou. Tá? E aí, como é que fica? Como é que fica o árbitro? Rapaz, se ele não tiver uma estrutura emocional bacana, ele se acaba. E naquela transição do vestiário pro campo, se encontrar o jogador ali logo naquela saída? Não, normalmente eles conversam de maneira respeitosa, eles não tratam a gente mal. São inteligentes também, sabe que se entrar é furada, né? Os jogadores, eles passam a estudar também como é o perfil do árbitro. Se é um árbitro que é disciplinador, se é um árbitro que é mais amigável, se é mais light. Se tem um braço do Daronco ou não, se né? Se tem um braço do Daronco e tal, Hoje é Fernando que vai apitar, vige, mano. E como é que é as mulheres nesse mundo aí hoje? Como é que tá? Nós temos... Na base tem mulher apitando? Temos. Né? Temos Keila, uma menina que apita também lá com a gente. Hoje temos Elaine, Ruth, né? Elaine tá fazendo curso, Ruth já atua com a gente. Impressão minha, mas eu acho que o jogador tende a respeitar, ficar mais tranquilo com a mulher, porque sabe que a bronca é maior ainda. Ou não, eu tô falando besteira. Tem que ter mais cuidado com as palavras, Eu acredito nisso também, mas porque os homens falam alguma coisa entre eles, assim, no campo, mas né? Mas precisa sim, pô. Você vê Débora Cecília apitando, você Daniele Andrade bandeirando, Carla Santana, que ontem bandeirou o jogo Flamengo e Coritiba também. Elas se impõem, Elaíse, elas... tratam com respeito, mas exigem respeito. O Jean do Náutico passou aquela situação, na verdade a árbitra foi com passou. A Débora, foi. Foi com a Débora, né? Isso. Lamentável aquela situação, né? Muito lamentável. Mas ela cumpriu a regra. O VAR chamou e ela colocou para fora corretamente. Fez o que tem que fazer. Fez o que tinha de fazer. Simples.
Agora, quando o árbitro erra, vocês se reúnem, conversam e tal? Porque o árbitro sabe que errou também, não sabe? Sabe, por conta da imagem, né? Eu nunca procurei brigar com a Mas imagem. eu ainda acho que a imagem, eu já vi vários lances, vocês também, que a imagem mostrava, e surgiu uma outra câmera. Realmente o árbitro estava certo ou estava errado. Porque aquele lance, o visual, cara. O campo de jogo. O ângulo da câmera também muda tudo. Muda tudo. Eu já vi vários comentaristas falando assim, eu tinha visto, achei que era isso, mas quando eu vi a câmera tal, e na hora não tem câmera não, meu parceiro, é 1 segundo para decidir. E o árbitro não vê nesse 360 graus, não. Ele vê buscando correr à esquerda de quem conduz a bola para decidir de maneira angulada, né? Para decidir melhor. Qual a distância que o árbitro tem que estar da bola, mais ou menos, no campo profissional e na várzea? A depender da jogada, você corre, se tiver a 8 metros... da jogada é o ideal, principalmente nos lances de área. Justo. Os lances de área eu costumo dizer que é o cemitério do árbitro, então você se aproxima mais para poder decidir corretamente, sem correr atrás de jogadores, correndo à esquerda ou à direita se for o jeito, mas que você veja de maneira angulada, tipo diagonal, para que você decida e veja a jogada. Se passar o jogador na frente tem que sair logo assim, né? Tem que se deslocar de maneira... Por isso que a exigência física, o pilar físico hoje é primordial para um árbitro de futebol. Na várzea é cobrado, né? Na várzea, quando o árbitro tá andando demais, o pessoal cobra. Tem que correr, né? Não corre. Porque o campo tá ao redor de torcedores. Então, as câmeras dos torcedores estão mais próximas do que a gente. Então, tem lance que os torcedores veem e a gente não vê. Tem aquela máxima do futebol que quem corre é a bola. Justo. Mas quem corre mais, o atleta ou o árbitro num jogo? Depende da posição do jogador. O jogador tem mais intensidade também, né? O jogador tem mais intensidade, mas existem estudos que, por exemplo, os volantes, ele tem jogadores que correm 8 km. Agora o árbitro joga de ponta a ponta, né, meu amigo? Então, o árbitro, a depender do jogo de alto nível, ele faz 12 km, 13, entendeu? 11. Vai depender muito como é que o jogo se apresenta. Hoje o árbitro tem que ser excelente fisicamente. Por isso que o teste físico, se não tiver preparado, o árbitro não passa. Mas corre mais ou não do que o jogador, árbitro? Corre mais dependendo da função. Mas da assim, função do jogador. Do jogador. Os jogadores hoje, quem mais corre são os alas, os volantes, né? Os atacantes nem tanto, porque eles dão mais aqueles sprints de arrancada. Mas, ou seja, tá na média do jogador, o árbitro? Tá mais. Tá mais. Só algumas posições que correm a mais. Algumas posições que às vezes correm a mais. Tem e aí, como é que é pra estar preparado, meu amigo? Tem que treinar. Tem que treinar, correr. De forma intensa. É a preparação como jogador de futebol, Luiz? Não, até porque nós árbitros não temos o aparato que um jogador de futebol tem. Nós temos que pagar tudo do nosso bolso. O jogador recebe tudo do clube. Você só tem que estar lá para jogar. Exatamente. E você tem que ter o trabalho, né? Isso. Você trabalha com o quê? Pode falar? Eu sou vigilante. Vigilante. E você, irmão? Vigilante. Vigilante também. Sou professor. Professor. Mas na época você era professor também, quando você estava lá? Já era. Tem que ter outra profissão, não pode viver só disso. Veja, o ideal é que o árbitro viva só da arbitragem. Mas não pode, né? Mas Me parece ou não, eu tô falando? Não pode por quê? Eu vou lá atuar num jogo. Vamos lá, qualquer jogo aquele pernambucano. No momento que eu sou afastado, pelo meu nível técnico no jogo, a comissão entende que eu deveria ser afastado, eu deixei de ganhar aquele dinheiro. Então, assim, se eu ganhava um clássico hoje aqui, é R$3.000, se eu não me engano. Então, R$3.000 eu ganho no clássico. Pernambucano. No Pernambucano. Mas se eu fui mal no clássico e me afastou, com justiça ou não, não importa, mas se a comissão resolveu me afastar, eu não ganho dinheiro naquele mês. E aí, como é que eu vou sustentar meu filho, minha filha, esposa, entendeu? Então o ideal é ter um trabalho. Mas assim, ninguém quer saber se Ronan passou o dia todinho no estúdio fazendo entrevista e vai arbitrar um clássico entre Santa Cruz e Sport, dessa magnitude que se tem, ou Náutico Sport, e o que seja. Que foi Ronan... O jornalista que errou. Não. O árbitro Ronan é ruim, é ladrão, é desonesto, é fuleiro, é tudo que não presta. Mas ninguém vai falar da sua profissão. É general de exército, não importa. Vai falar do árbitro Ronan que não teve qualidade para fazer. Então é importante que o árbitro tenha esse respaldo para que ele treine pelo menos 5 vezes por semana, fisicamente, com musculação. Hoje a gente tem a Tecnoforma, que Daniele Andrade é assistente, forneceu para o árbitro treinar nas suas academias 0800, certo? Então ele já tem um aparato para o músculo, fortalecer o músculo para poder, mas você tem que correr. É ridículo isso num futebol milionário como o brasileiro, né? Pois é ridículo perfeito. Isso, cara. É perfeito. Ridículo isso. Mas é como o Luiz bem disse, o aparato é coisa buscada pela própria categoria através do seu sindicato. Você sabe quantos juízes existem no quadro profissional em Pernambuco?
Pernambuco hoje temos quase 100. Quase 100. Quantos clássicos tem por mês? Clássico tem poucos. Clássicos no Pernambucano deve ter 4 ou 5 no máximo. Por mês? Geral. Não, no Pernambucano. No Pernambucano. No geral, 4 ou 5. Tem os outros que tem da Copa do Nordeste e outro. Ou mas seja, que vem além disso, o juiz ganha pouco, né? O árbitro ganha pouco pela função e pelo que o futebol, como você disse bem agora, do que ele envolve, do que ele proporciona no quesito financeiro. Porque quando eu comento às vezes que um árbitro da FIFA vai ganhar no Campeonato Brasileiro quase 7 mil, o cara diz, pelo amor de Deus, Gleitson, eu trabalho o mês todinho para ganhar um salário mínimo. Mas é só na primeira divisão? Só na Série A. Só na Série A. Na Série B cai um pouco, acho que deve ir para 5, 4 e pouco, o árbitro FIFA, por aí. Mas assim, é uma remuneração do ponto de vista atrativa, mas as pessoas não sabem o que o árbitro faz para poder alcançar aquele jogo de tanta notoriedade, né? Então, tem isso. Como é que vocês veem o jogo, hein? Com o olhar do torcedor, como é que é isso? Quando tá do lado de fora? Na folga. Na verdade... Trabalhando lá no seu trabalho como vigilante, tá vendo o joguinho passando lá. Vocês só assistem o árbitro, é? Muitas vezes sim. Porque normalmente, quando eu falo por mim, que tô iniciando agora, né? Eu tento ver árbitros no qual eu me espelho, árbitros que eu vejo que são bons, que eu vejo que dá para eu tirar dele coisas para mim, entendeu? Então, dificilmente, eu acho que a minoria dos árbitros hoje vê um jogo para ver os times e tal. Muitas vezes um posicionamento do árbitro, vou ver como esse árbitro se posiciona para ver o que eu posso melhorar no meu posicionamento dentro do campo. Então, muitas vezes é isso. Você tem time? Tinha. Futebol tinha? Você tem time? Tinha. Você tem time? Não. Tem, o da arbitragem. Mas vocês estão falando assim, porque de repente vocês não podem falar, porque eu vou falar assim, eu tenho um time. Não, eu tava conversando. Mas se eu jogar, eu já fiz reportagem de Vasco e Flamengo na final da Copa do Brasil, que o Vasco perdeu pro Flamengo, assim. Não, porque ali eu entro, eu consigo entrar mesmo. Eu consigo entrar. Óbvio que eu fiquei triste quando fazia, eu torcia, se fosse gol ou não. Mas no meu trabalho final, não influenciava em nada. Porque eu botei tudo que o Flamengo fez de bonito. E não deixei de botar. Quando o Vasco também teve alguma coisa, ele também botei. Mas eu consigo desligar. Porque assim, claro que evidentemente eu acho que vocês falaram que não tem time, porque a gente sabe o mundo que a gente vive. Mas assim, eu acho que quando a pessoa também vai trabalhar no futebol, ela meio que deixa de ser um time, ela passa a ser uma outra coisa, né? É igual repórter, locutor esportivo, o Galvão Bueno, que a gente sabe que é flamenguista, mas se for Flamengo e Vasco, ele vai narrar os dois do mesmo jeito, sabe, meu amigo? Ele tem um time dele, mas ele deixa pra lá isso. Eu imagino, né, que todo profissional seja assim. Mas no meu caso, assim, eu deixei de torcer, no meu caso, foi em 2019. Como eu sou árbitro amador, né? Devido ao meu filho, estava seguindo a carreira de futebol e ele foi injustiçado pela essa equipe, a equipe que eu torcia. Então, foi daí que eu passei a perceber que eu vejo os torcedores por aí se matando e não sabem o que é que rola dentro de um clube. Ele não sabe, não. Então, torcedor é paixão, não tem jeito. Isso, eu passei a conviver aquilo com meu filho, como eu vi o que aconteceu com ele, então depois dali... Eu acho que quanto mais você trabalha, mais se profissionaliza dentro do futebol, você menos vira e deixa de torcer, não é? No próprio curso de arbitragem, nós já somos ensinados e doutrinados a poder fazer essa faxina na mente. Isso. Porque você não tem como gostar de um clube pela manhã e à noite esquecer. Então você tem que trabalhar isso de uma maneira mental para que você consiga tirar. E detalhe... mas torcedor mesmo o hábito não deixa de ser. Mas tem alguns deixa, hábitos que dizem... Eu tenho alguns amigos que dizem, não, eu gosto de tal e tal. E eu disse, tudo bem, meu irmão, eu respeito. Mas na ativa? Ativa, quando eu tava atuando, o cara gostava, ele dizia que gostava. Não, eu sei separar. Tudo bem, eu respeito, eu não consigo separar. Eu quero que eles façam o deles e eu vou fazer o meu, enquanto árbitro. Porque eu sou ex-árbitro, eu poderia dizer aqui agora que gosto, que não gosto. Então eu não tenho mais situação presa a nada para poder dizer, né? Então eu não gosto, nem quero gostar de clube. Agora, eu passei a respeitar todos os clubes de uma maneira diferenciada, para que não tenha tanto atropelo do ponto de vista de respeito. Porque os clubes, e eu não digo nem a camisa do clube, mas os dirigentes, o que eles apontam do árbitro, como eles degridem, né? Denigrem mesmo a situação do árbitro, fora a profissão dele ali. É muito gritante. Então a gente passa a ter um certo receio e começa a abominar mesmo. Agora, essa situação que você falou aí, que seu filho passou, assim, a gente tem que
separar as instituições dos homens também, né? Isso. Porque a instituição, a paixão do torcedor também. Porque o torcedor, sei lá, eu acho que, sei lá, 10% ali, 90% que grita alguma coisa, ele passou ali, passou também, vai embora para casa. Porque se não fosse assim, a gente tava lascado, né? Sim, é verdade. Tem aquilo lá, tem aquela brincadeira, faz parte da resenha do futebol. Isso aí, Como o Gleitson falou que o árbitro tem que se desvencilhar disso, nós temos na nossa escola hoje grandes ex-árbitros. Sebastião Rufino Filho, Rufino pai, né? Sebastião Rufino, que foi árbitro FIFA. E é o presidente da comissão agora. O filho dele, Sebastião Rufino Filho, é o presidente da comissão. Tem o coordenador da nossa escola o Birajara Ferraz. E, tipo, eles sabendo um pouco da minha história, eles com outros meninos, eles conseguem, na conversa, as histórias de vida deles, eles conseguem nos ajudar a desprender disso, entendeu? Desprender, tipo, eu vi muitos meninos iam fazer o curso, eu só vou fazer o curso para agregar na minha faculdade. Aí quando chegava lá, gostava, era torcedor e os instrutores conseguiam desprender eles do clube. Então, a nossa instrução aqui é muito boa e ajuda muito em tudo. E ajudou a mim, como aos outros amigos, a superar essa etapa. Vamos rapidinho aqui. Rapidinho, qual foi da várzea aí, qual foi o jogador mais difícil que você teve de apitar aí? Paulista e Ceará. Paulista e Ceará, é? Ceará é complicado mesmo. Ceará que se você deixar ele intimida o jogo todo. Você tem que pegar ele logo. Você pode falar ou não, já que você tá na ativa? Qual o jogador que é difícil de apitar o jogo dele? Rapaz, eu só peguei jogador tranquilo. Né? Só peguei jogador. Agora tem um jogador, eu não lembro. Acho que é Bruno Senna. Ele, que era jogou no Salgueiro. Ele foi jogar a segunda divisão pelo Vitória ano passado. E uns amigos eu não conhecia, né? Que eu não tinha feito jogo do Salgueiro na primeira divisão. E uns amigos me falaram dele e tal. Quando ele veio falar a primeira, eu já botei no lugar dele. Na segunda que ele veio falar, deu o cartão, acabou-se. Acabou o jogo, foi lá, cumprimentou. Virou um lady. Fez o dele, eu fiz o meu, tudo certo. Conta pra mim, o dono da lancha aí. Conta pra mim, qual foi o jogador mais difícil de apitar aí? Ele tem um monte, tem alguns, sabe assim. Eu não sei se você lembra, o Thiago Matias, que era do Santa Cruz, era terrível, né? E assim, ele tinha trabalhado num jogo de Sport Santa Cruz e ele era pra ter sido expulso, aí não foi. Aí em seguida eu fui apitar o jogo de América e Santa Cruz lá em Paulista. Na primeira infração que eu marquei, porque a gente estuda os jogadores também. E eu sabendo que ele não tinha tido um comportamento muito adequado no jogo, a primeira falta que ele disse, ei, Gledson, eu disse primeiro que meu nome não é Gledson, é Gleidson. E outra, comigo você não vai ganhar nada hoje aqui. Não vai ser assim, vai ser dessa forma. E prontamente, mas eu botei ele no lugar dele, na boa, sempre de maneira respeitosa. Mas ele era um jogador difícil de lidar e às vezes ele, quando não conhecia o árbitro, gostava às vezes de infernizar um pouquinho, né? Como tem outros também, tem vários, né? Que dão trabalho demais, né? Outros que dão trabalho, um William Corrêa, um Duval da Vida. O Duval dava trabalho? Dava? Duval, aquele jeitinho dele ali? Reclamava um pouquinho e tal. Quando ele passava a conhecer, depois ficou tranquilo. Pra que você daria cartão amarelo no futebol brasileiro hoje? Qual situação de alerta? Para os corruptos que ainda estão no futebol ou tentam atropelar o processo do futebol. Corromper um árbitro, é isso? Eu não digo nem corromper um árbitro, porque hoje nós somos monitorados. E até quando eu estava na CBF, diziam que a gente era monitorado para toda e qualquer situação. Prontamente, para mim, nunca me fez problema nenhum, porque poderia monitorar à vontade. Eu prefiro dizer que os costumes e os ensinamentos que meu pai me passava e minha mãe, isso não iria me afetar. Vou ficar como pobre mesmo, mas ninguém vai a você, enquanto árbitro, se ele não souber que você faz alguma coisa. Não vai. Ele vai dizer, não, Ronaldo, não vou, que esse não faz. Opa, Gleidson faz, eu vou em Gleidson. É assim que a banda toca para que se entenda. Então, há um monitoramento, mas ele vai saber em quem os que fazem, eles vão saber em quem vai chegar. Então, quanto a isso, o cara tem que ter uma conduta limpa. Luiz, para que você daria cartão vermelho? Para quem não é o jogador no futebol, o que você gostaria de mudar, de não ter mais? Violência, né? Violência. Acho que tanto no profissional, na várzea, é mais repetitivo a agressão à arbitragem, mas que pudesse, né? Às vezes pessoas estão ali, não sabem o que é que você passa para estar ali. Tem gente que vai porque precisa muito e gosta muito. Então,
que diminuísse isso. Adriano, pra que você chamaria o VAR no futebol brasileiro atualmente? Pra ver de novo, pra saber se tá errado? Pra quem que você chamaria o VAR? Chamaria o VAR pra aquele jogo, o último jogo da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira mereceu uns 2 VAR ali, fazer uma... Ela não tava legal, não? Tinha que o VAR ali. Gente, que prazer enorme receber vocês aqui, entender um pouco do outro lado também, porque juiz pouco fala, né? Não, durante a profissão de vocês... Quase nunca vocês falam. Eu entendo até que deveria passar da entrevista, sem entrar em polêmica. Porque se você for dar entrevista de uma partida e entrar, dependendo do que você fale, vai criar um... Entendeu? Mas ele poderia falar de coisas factuais e resolveria ali e ir embora. Gente, obrigado pela presença de vocês, em nome de toda a equipe aqui da Infinitybet. Valeu? Tamo dá tchau lá. Dá tchau lá pra lá. Valeu. E que vocês tenham um feliz Dia das Mães, viu? Na verdade, as mães, né? Tchau, gente. Tchau.